Olá, internautas, mais um Soluções Criativas aqui nos estúdios da Jovem Pan Online. Como transportar a sabedoria dos antigos para a era moderna? Pois é, como é que a gente pode ficar mais sábio? Para conversar sobre isso, Vítor de Sales, um psicanalista, consultor, professor e um escritor. E gosta de ser chamado como Oficina de Cabeças. Bem-vindo, Vítor de Sales. Boa tarde, Thaís. Dá para a gente ir lá nos antigos e se informar e conhecer e ficar mais sábios? Eu tenho a impressão de que essa é uma tarefa inadiável que nós temos que fazer. Na realidade, o que nós estamos tentando resgatar é uma sabedoria que já existiu, já foi uma estrutura de educação, que na antiguidade era chamada de paideia, e que na realidade nós, através dessa pressa da modernidade, acabamos por atropelar a arte de viver e amar. Vou lhe dizer apenas uma coisa. Na era da comunicação, na era da eletrônica, dos celulares 3G, e vem vindo agora o 4G ainda, né? Nunca se viu gente tão só. Nunca houve tanto desencontro de comunicação. A comunicação é velocíssima, mas a solidão corre solta e o CVV Boa Noite lotado. O CVV Boa Noite lotado, é verdade. Quer dizer que me adianta ter uma tecnologia de um computador velocíssimo, de um celular poderoso que eu falo com o mundo todo, quando do outro lado da linha não está ninguém. Ou se está alguém vazio. Vinícius de Moraes tinha razão quando ele disse: hoje é sábado e os bares estão cheios de gente vazia. Então, a sabedoria arcaica, ela se volta justamente a esta busca. Houve um tempo, acredite se quiser, de que nas escolas se ensinava a arte de amar. E a arte de amar não é um estudo sobre o genital masculino e o feminino e sobre o caminho do sêmen. É um caminho sobre o prazer de amar, é um caminho que você aprendia a entender, porque quando você era jovem, com seus 12, 13 anos, o rapaz olhava para uma menina e ele sentia o coração dele bater, não sabia por quê, não entendia. Aliás, até ficava com raiva. Quem que ela pensa que ela é? Que ela é dona do meu coração. Mas então essa arte da felicidade, essa arte do viver, o que os antigos podem, né? O que os mitos, né? O que a civilização grega pode nos ensinar? Deixa eu te dizer rapidamente, eu comecei como psicanalista, tenho essa tal oficina de cabeças, mas acho que há muitos anos eu já percebi de que a psicanálise não respondia a uma questão fundamental que eu buscava com toda a sabedoria que ela tem. Quem és tu? O que você está fazendo aqui? De onde vieste e para onde vais? E o que você quer da vida? Ou será que você é como, me desculpe, Darwin, né? Eu acho belíssima a teoria da evolução, mas eu não aceito explicar 70 trilhões de células organizadas, que é a média de um corpo humano, como resultantes de um chacoalhar por acaso dos aminoácidos e que resultaram essa organização espetacular. Pra você ter uma ideia, eu que estou na Unifesp, num microscópio eletrônico, uma única célula, ela tem maior complexidade que toda a rede mundial de computadores que a gente pudesse imaginar. Que dirá 70 trilhões organizados? Quer dizer que estamos aqui por acaso? Por favor, isso é um insulto à minha inteligência, sabe? Existe um sentido maior. E quando eu faço essas perguntas, que são o enigma da esfinge, quem és tu, de onde vieste, onde vais, é encontrar um sentido na vida que, claro, por filhos do mundo é uma coisa maravilhosa, mas não é esse o único sentido. Mais do que tudo, eu não preciso ficar trabalhando 40 anos para financiar uma casa ou para ter carro último tipo toda hora. Quer dizer, correr atrás de contas a pagar o tempo todo, isso é viver ou será que ele já morreu e não foi avisado? Ora, me poupa. Vítor, e aí você, que é um estudioso do tema, você tem este livro, Mitologia Viva, Aprendendo com os Deuses, a Arte de Viver e Amar. Exatamente. Aí é uma coletânea de mitos, onde cada um tem um significado próprio. Onde cada um nos ensina um segredo da arte de amar. Por exemplo, Narciso. Está tão moderno hoje falar narcisismo, não é? O que será que significa isso? O mito do Narciso é um mito antiquíssimo. O mito dele nos conta a história de um jovem de uma beleza extraordinária
que veio ao mundo pela deusa do amor, enviado pela deusa do amor, Afrodite ou a Vênus, para que os homens amassem mais e fizessem menos guerra. Então, o que aconteceu, no entanto? Ele foi tomar água, se apaixonou pela própria imagem e não quis saber de ninguém. A deusa Afrodite mandou mais lindas ninfas para libertá-lo, nada. Pensou então, quem sabe ele gosta dos rapazes. Mandou os mais belos rapazes, também nada. Mandou a deusa Eco, a deusa do amor, da entrega total. Também nada. Diz, aliás, que ela ficou tão triste de ser rejeitada porque ela dava tudo e nada pedia em troca, que quando ela foi rejeitada, ela se atirou pelas montanhas e desde então escutamos o Eco, né? É mais bonito. Você não acha? Qual é a moral da história disso tudo? Um ente da floresta, chamado Pan, se apaixonou por Eco, que se apaixonou por Narciso, que não amou ninguém. Então veja só a história. Pan, que amou Eco, que amou Narciso, que não amou ninguém. Ora, entre o extremo daquele que nada dá de si até aquela que tudo dá de si, não está a história toda de toda a humanidade? Uhum. Quem é que não foi vítima de um Narciso ou de uma Narcisa? Quem é que não foi vítima, ou algoz, melhor dizendo, de uma Eco, que tudo nos dava e a gente explorou e massacrou? Essa mulher acabou comigo. Já ouvi escutar essa frase, né? Ou esse cara acabou comigo. Então, Vitor, você falando, então eu penso o seguinte, faz falta na educação, né, no ensino fundamental, o reestudo, a consciência desses mitos que perduram. Não tenha dúvidas, Thaís. O que nós temos como grande viés da educação é acreditar numa falácia extraordinária. Eu escrevi um livro sobre isso que se chama Paideia, baseado nos 12 trabalhos de Hércules. Nós achamos que educação é conhecimento. Quanto mais cedo eu alfabetizar alguém, quanto mais cedo eu colocá-lo no computador, mais brilhante ele será. Será mesmo? Me desculpe, mas está cheio de doutor que sofre de burrice das coisas da vida. Está cheio de políticos ou empresários de alto sucesso que são as pessoas mais antiéticas e as que mais massacram o outro. Será que nós viemos aqui, a grande pergunta é essa que as tradições míticas fazem, será que nós viemos aqui para ganhar dinheiro ou para ter uma dignidade de viver? Ou para sermos felizes? E o que é ser feliz? Tem carro de último tipo na garagem ou ter alguém que de verdade te ama ao teu lado que você possa confiar? Para mim, ser feliz é rir muito. Rir muito. É achar muita graça, muito prazer, muita gratidão, muita felicidade. Estou no caminho? Isso é claro que você está. Porque se você faz disso o teu companheirismo na vida, tudo o resto se torna irrelevante. Então, a sociedade moderna confunde valores. Infelizmente. Né? O valor está no carro novo e não na felicidade. Não na amizade verdadeira, não no amor de verdade, na confiança. Você conhece artigo mais raro na praça hoje do que confiabilidade? É, ética. Porque um dos seus trabalhos é sobre ética e eu fiquei pensando, como se ensina a ter ética? Então, e aí muita gente confunde ética com moral, o que é pior. Porque ética é o estado da alma que aproxima o homem de Deus. Vem daí ethos em grego. Moral se refere aos costumes. Você é de ascendência, digamos, alemã, você tem costumes próprios da sua cultura. O outro é de origem italiana, aqui no Brasil temos costume. Isto é a moral que se estrutura. Isto é relativo, mas a ética é absoluta. E eu posso resumir uma frase que Sófocles colocou em Antígona. O que é ética? Ela diz assim, frente ao rei que a desafia: eu nasci para o amor e eu só conheço uma única lei, um único mandamento, não preciso de mais. O direito inalienável de nascer, viver e morrer com dignidade e honra. Pronto, acabou, definimos ética. Não precisamos de grandes frufrus na história. Agora, Vitor, você presta consultorias para grandes empresas, Sim. Né? Então, você fala sobre o quê? Sobre esse resgate do autoconhecimento, de novos caminhos? O que você fala? Quais são os cursos? Os cursos que me chamam, os treinamentos, são sobre a questão ética, indiscutivelmente, para a formação de liderança, a formação de equipes. Eu não discuto a competência de profissionais que estejam numa empresa de porte. É evidente que lá estão profissionais de primeira linha, senão não estariam lá.
Claro. Isso não é cabide de emprego. É local que você está em qualquer lugar por merecimento. Mas, ironicamente, encontramos problemas de produtividade tremendos. De relacionamento. A famosa rádio corredor, rádio peão, os mal-estares que produzem quedas incríveis de produtividade. Por outro lado, os fatores de estresse. Os fatores de estresse hoje são das maiores fontes de doença que nós encontramos precocemente. Eu já fiz consultoria em grandes empresas multinacionais com os executivos seniors que estão na faixa dos 35 a 45 anos, quer dizer, no auge da carreira, são os profissionais brilhantes que estão no auge do seu desenvolvimento, onde nós fazemos análises clínicas e me aparece com 60% aproximadamente, hipertensão, colesterol e alterações sérias glicêmicas. Meu Deus, essas doenças a gente via depois dos 60 anos. Isso é doença de idoso. Como que agora? E são jovens que fazem academia, muitos deles são vegetarianos, não fumam e não bebem, não tem tempo para transar, infelizmente, porque chegam caídos aos pedaços em casa, a mulher também, e dormem na televisão. É triste. O nível de estresse, então... E o nível de estresse, lamento dizer, não levanta cadáver. Que dirá o resto? Vamos lá, Fernando, colocar o primeiro, a coisa da importância do mito. Vamos lá, porque aí Vitor vai explicando um pouquinho. Vamos lá, Fernando. O que é o mito? O mito, em primeiro lugar, imagina-se de que é uma mentira, né? Daí temos até um jargão psicanalítico, né? Mitômano, o indivíduo que tem mania de mentir. Quando, na verdade, mito vem da raiz sânscrita mus, que quer dizer linguagem dos deuses. As verdades universais, parábolas, grandes parábolas. Veja, por exemplo, aqui esta imagem belíssima, Acteon espiando a deusa Ártemis. É a Diana caçadora, a deusa do sagrado da natureza. Você vai entender na hora se eu te explicar esse mito, que mito não foi feito para ser papagaiado. O mito foi feito para ser recriado por cada um na sua compreensão. Olha só a etimologia, Acteon, derivou a palavra ateu. Primeira coisa. O que quer dizer isso? Por que ele está espiando o sagrado da natureza, ela, a deusa nua, Ártemis? Ele ousou vê-la nua, quer dizer, ousou vê-la com os olhos que profanam. Porque o sagrado a gente não vê. O sagrado como nossa mãe. Tudo aquilo que é sagrado nós não podemos ver com os olhos, temos que ver com o coração. Por que você acha que em todas as religiões, tradição cristã, judaica, seja qual for, as pessoas cobrem a cabeça quando entram na igreja, ou quando estamos na frente da imagem de Cristo, a gente abaixa a cabeça, a gente não encara de frente, porque nossos olhos são profanadores. O religioso, que é o verdadeiro mítico, tem que ser tocado pelo coração, que na tradição antiga é a sede da verdade. Então o que aconteceu aí nessa imagem que você viu? Ele ousou vê-la com os olhos, ousou profaná-la. Sabe qual foi o castigo dele? Ela o transformou em javali e seus amigos que estavam caçando javalis mataram-no pensando que era um javali. Que é esse slide. Entendi. Exatamente. Entendi. Então, esse mito nos ensina uma grande coisa. Lembre-se que essas coisas são ensinadas para as criancinhas, desde cedo. No lugar de fazer aulas de catecismo, que eu chamo aulas de cacetismo, o que se fazia? Ensinava-se que você deve respeitar a natureza, porque ela é sagrada e você deve vê-la com o coração e nunca profaná-la. Que bonito. Veja que grande lição. Vamos para frente, Fernanda. Eterna. Que é atual. Os mitos são para sempre. Vamos um pouco mais, porque a gente tem um monte de material. Então você vê aí novamente, a Ártemis transforma Acteon em servo, ou javali, conforme a versão. É toda esta reflexão. Aqui nós temos um outro belíssimo mito. O Fênix. Quem nunca ouviu falar? Nossa, renasci das cinzas, hein? Passei por poucas e boas, perdi tudo na vida, mas olha, eu renasci. O mito do Fênix é de origem egípcia, foi transportado, claro, para a tradição grega, que é a sua grande herdeira, e conta um pássaro maravilhoso que renascia das cinzas a cada 5 séculos, ou cada 50 anos, não importa a versão. O fato é que ele renascia de si mesmo. Todo ano, em Heliópolis, no Egito, havia um cerimonial muito importante, que era no fim do ano, onde se festejava a celebração do renascimento do Fênix. Por que isso? Era o fim de ano.
Os egípcios tinham um ano em 360 dias e 5 dias de festividades celebradas em homenagem ao Fênix. No lugar de encher a cara, como a gente faz no fim de ano, e aquelas bebedeiras, eles faziam 5 dias de retiro espiritual e cada um tinha o desafio de renascer para si próprio, para se preparar para o ano novo. Ou seja, o Fênix, o que ele fazia? Ele deitava fogo sobre o seu próprio ninho, deitava o seu próprio esperma neste ninho, reduzia-se a cinza e dali renascia inteiramente renovado. É um ritual de metamorfose, de renascimento. Qual é a lição que nos tiramos deste mito? Da mesma maneira que ele renasceu de sua própria fecundidade, do seu sêmen, do seu esperma, você tem a obrigação de renascer a cada ano para reencontrar sua fecundidade e não fazer a tolice. Já tenho meu filho vai ser tudo aquilo que eu não fui. Você morre e ainda por cima mata o seu filho que não deixa ele ser o que ele deveria ser. Não, a carga que deixa para o filho assassina simplesmente, né? Eu digo que essas pessoas são almívoras, devoradores de almas. Uma coisa que eu sinto falta na nossa educação, na nossa sociedade, são ritos de passagem. Acabei de contar um. Exatamente, acabou de contar um. Então, se a gente tivesse ritos de passagem, como alguns povos, né, mais primitivos, vamos chamar assim, índios, ainda preservam esses ritos de passagem, talvez a nossa sociedade fosse um pouquinho diferente. Se nós realmente percebêssemos que mudamos um tempo, crescemos uma egrégora, enfim. Olha só, primeira coisa que nós não ensinamos mais, que é o mito fundamental da criação. O mito fundamental da criação não se refere, pode ser na tradição judaica, na tradição cristã, não importa, na tradição inca, mas eles todos falam de uma coisa fundamental: o valor da vida. Acima de tudo, o que deve ser celebrado é a vida. Ela não é negociável. Então, nós educamos um jovem a dar mais valor no carro do pai. Aliás, ele não vai com um carro bonito na escola, ele manda parar na esquina, longe. Quer dizer, que valor à vida nós estamos ensinando a este jovem? E que valores, né, as escolas estão ensinando? A grande pergunta é esta. Essa é a grande... Então, nós confundimos conhecimento com sabedoria, com educação. Este conhecimento que nós temos na escola, e vocês sabem disso todos, que a grande maior parte nós jogamos no lixo, essa que é a verdade. Um monte de matérias que decoramos para passar de ano e ter logo. Agora, aprender a respeitar o outro, aprender a amá-lo de verdade, não importa se ele é preto, branco, amarelo, cor-de-rosa, aprender a entender a diversidade das religiões, dos valores, é isto que os mitos nos ensinavam, e que, infelizmente, nós estamos esquecendo. Nós temos uma tecnologia eletrônica espetacular e mecânica espetacular, mas nós temos que tomar nota zero em tecnologia da arte de viver e amar. Vitor, você tem um livro que você escreveu para a escola, né? Isso. Use a cabeça e o coração. Exatamente. Esse livro, que é para o jovem a partir dos 10 anos, por aí, eu até, depois de muitos anos de estar nas universidades, só nos cursos de doutorado e etc., voltei para os calourinhos, para a garotada. Porque eu queria entender a mentalidade deles, a linguagem, para escrever justamente esse livro. Então, fiquei uns 2 anos lá trabalhando com essa garotada. E qual era o meu objetivo? É um argumento, é bem romanceado, baseado nos 12 trabalhos de Hércules, que eram a base da educação, que são as 12 etapas da transcendência, são as 12 formações do homem para a sua ética. Então, eu criei um argumento clássico. Chama um professor para dar aula, um professor convidado, que nem aqueles que eles chamam, aqueles babacas lá, para falar sobre talento, sobre fazer teste vocacional. Você lembra, né? Quando a gente está lá para a 8ª série, eles começam a perturbar a gente com isso, e a gente confunde isso como nossa direção de vida. Ora, chamaram um professor para dar uma aula sobre 12 trabalhos. E a garotada toda fazendo a bagunça de sempre, né? E é chato, né? Porque os 12 trabalhos se vivem, não se põe na lousa. Aliás... Quais são os 12 trabalhos? Primeiro trabalho, Leão de Nemeia. É um leão com pele invulnerável. É o leão em nós que você tem que aprender a domar. Se você não aprender a domar este leão, você nunca poderá ser civilizado. Domar o ego. Esse é o terror. Esse é o terror. Segundo. Haja ego inflado hoje, não? Opa. Haja, Segundo. Segundo, Leão de Nemeia. Desculpe, a Hidra de Lerna. A hidra de 9 cabeças, quando você matava uma, nascia 2 no lugar. Significa? Os 9 vícios. Uma imortal, os outros mortais. São os 9 vícios capitais que você terá que vencer
para conquistar a virtude. Sócrates nos lembrava muito bem. O exercício da virtude não é senão a eterna vigilância dos vícios. Por que a nona é imortal? Porque esta cabeça é aquela que não adianta dizer, eu não tenho vícios. Cuidado, eu tenho pavor e medo de pessoas normais e que se dizem sem vícios. São os mais perigosos. Terceira lição de Hércules. Terceira lição. O javali de Erimanto. Erimanto em grego é rima, quer dizer, a falta de limites. É um javali, a gente fala, o cara é um javali, quer dizer, não respeita, dá o dedo já quer a mão. E vai aprender a conhecer limites, significa respeitar o outro. Desde você, ao entrar na casa de alguém, você não vai abrindo a geladeira e nem deitando na cama do casal. Você saiba se portar. Limites. Perfeito. E criança você já viu. Perfeito. Quarto, inclusive eles aprendiam geometria, com limites, com território. A corça serenita, uma corça maravilhosa que tinha chifres de ouro e pés de bronze, inalcançável. Por quê? Porque o saber está na cabeça. Veja a estátua de Michelangelo, o Moisés. Por que ele tem chifres? Não é porque é chifrudo, não. Essa história é muito tardia. É porque é a sabedoria que nasce indestrutível na cabeça. Mas o chifre sozinho, sem ouro, é estúpido. É o touro usando a cabeça para chifrar. Essa simbologia do chifre de ouro significa o caminho que devemos buscar. Por que ela é inalcançável? Porque a natureza é inalcançável e bela enquanto você não conhecê-la. E você não pode, aliás, essa era a missão dele, ele não podia ferir esta corça que era a preferida da deusa Artemis, porque era a mais delicada, a mais elegante. Quinto trabalho, os estábulos de Algias, estábulos cheios de excrementos. Por quê? Ele tinha cavalos maravilhosos e esses estercos estavam acumulados lá há anos. Por que isto? Porque ele quisera tirar da terra mais do que devia. Ele adubara demais a terra dele e acabara por destruí-la. Então ele teve que desviar o rio para arrancar o esterco de uma vez só. Qual é a lição? Em primeiro lugar, não abuse da terra, ela tem seu ciclo próprio. Segundo lugar, o esterco que se acumula em você tem que tirar rapidinho. Isso é bem psicanalítico, né? Não adianta você ficar acumulando esterco dentro de você durante anos e chegar na lista e querer em uma semana resolver teu problema. É bom você fazer limpeza todo dia. Sexto trabalho. Os pássaros do lago Estínfalo. Os pássaros fantásticos com penas de bronze, bicos de bronze, pés de bronze, que atiravam as penas com flechadas e matavam a todos. O que significava isso? O terror de subir muito alto. Todo aquele que subisse muito alto era atingido pelos pássaros. Hércules tinha esse desafio de matá-los, mas ele não acertava com as flechas, não tinha como. Sabe o que ele fez? Ele recebeu um chocalho de Atená que apitava e tornava surdos e os matou. O que quer dizer isso? Quando você vai alto demais, para e ouve os chocalhos da sabedoria, senão você vai quebrar a cara. E olha, quanto mais alto, maior o tombo. Bem legal. Sétimo, o touro de Creta. Esses são trabalhos de educação da sexualidade. Sétimo, oitavo e o nono. O touro de Creta é um touro terrível, monstruoso, que aliás ele... como um castigo que o deus Poseidon, deus das águas, deu, fez ele se apaixonar pela rainha de Creta. E ela se uniu a ele, e daí nasceu um monstro terrível, o Minotauro. Temos que domar o touro de Creta, senão nossos filhos podem ser minotauros, podemos criar minotauros. Olha só o minotauro que é. Significa mais consciência? Mais simples. Quando você vai numa academia, o que você vê? Corpos lindos, bundinhas duras, peitinhos bem durinhos e cabeça cocô de passarinho. Não é? Isso é a marca. A marca tênis maravilhosos, aqueles colãs, então nem se fala, e tudo isso, né? Diesel, Zump e tal. Ora, o que é o Minotauro? É exatamente isto. É tudo que um homem não pode ser. O homem tem que ter cabeça divina e corpo de touro, e não corpo humano e cabeça de touro estúpida. Simples. O Vitor, né, tem aqui um monte de coisas para falar e eu estou puxando por causa do nosso tempo. Claro. Vitor, você está lançando um vídeo, um audiolivro. É um audiolivro, exatamente. Entre vários outros que já foram lançados. Astrologia Arcaica, o processo de alquimia do homem. Isso. E o lançamento vai ser amanhã dia 8. É 8? Dia 8 na Livraria Cultura, São Paulo, Avenida Paulista. Isso. Fale um pouquinho a importância de levar todo esse conhecimento para
para um áudio e colocar isso no carro enquanto o trânsito está acontecendo, enquanto a gente está, né, se estressando e não tivemos tempo para falar do estresse. Fale um pouquinho do lançamento desse livro. Então, vai ser lançado mais um, que é A Arte de Amar. É simplesmente o que falta. A alquimia não é uma coisa mágica. A alquimia simplesmente é você aprender a transformar tudo que você tem na sua alma em ouro, mas em ouro alquímico. Ou seja, transformar a arte de transformar a sua existência, os seus talentos, homem, mulher, não importa, jovem ou velho, transformar tudo dentro de ti em obra de arte. Isso é a transmutação da alma. É esta arte de você, não importa que talentos você tem, que personalidade você tem, isso é astrologia arcaica, né? Quer dizer, cada um é radicalmente diferente do outro, mas é possível sim se tornar um ouro alquímico, não importa o que você seja. O que é o ouro alquímico? Tome toda a tua matéria e transforme em puro espírito, que quer dizer nobre, belo e justo. Então, você falou de talentos. As pessoas hoje, a educação, de novo voltando para a educação, ou até numa empresa, numa corporação, os elementos não são valorizados pelos seus talentos e só pelos seus conhecimentos. E aí começa a dar caca, a dar confusão. Você quer frustrar um ser humano, matá-lo em vida, faça com que ele menospreze os seus talentos e vá correndo atrás, porque isso não dá dinheiro, só isso dá dinheiro. Mas isso é muito comum. Eu dou aula em universidade e escuto isso com muita frequência. Estou aqui por causa do salário que eu vou ter quando eu sair daqui. Sem dúvida. Infelizmente, não existe mais o exercício verdadeiro da palavra entusiasmo, que quer dizer entheos, o Deus que entra dentro de ti, perdão, a musa inspiradora, daí vem, e faz com que você se entregue com paixão para aquilo que você sente que é seu. Aliás, os antigos já diziam, cumprir o seu destino nada mais é do que revelar os seus talentos e torná-los cada vez mais uma obra de arte. Ou seja, é tornar-se cada vez mais você mesmo. É você realizar os seus próprios mitos. Seus mitos são seus talentos, é sua magia. Tire isso que você matou a pessoa. É bem interessante, teria vontade de ficar conversando mais com você, porque a educação precisa disso, as empresas precisam disso, os casamentos, as relações precisam disso. Não, meu Deus. Opa! Olha, eu tenho cursos, eu não tenho um curso, eu faço simpósios em casa. Simpósios onde se fala, cada um fala do seu destino, eu ajudo a revelar esse destino dele, essas tendências, esses talentos, dar-lhe a coragem de segui-lo. Eu tenho alunos dos 18 aos 60. Vamos colocar, Fernando, o site do Vitor, porque aí as pessoas podem, né, se comunicar com você. Sim, ou pelo e-mail, que seja. Agora, que eu acho isso fundamental, a nossa educação tem que voltar a ser uma educação criadora, não criadora de conhecimento. Conhecimento nós temos a vida inteira, dizia Sócrates. Mas para a arte de ser verdadeiro e a coragem de ser e aprender a domar a mentira, temos muito pouco tempo. Porque o vício logo se instala e nunca mais você o extirpa. Aliás, que uma criança de 4, 5 anos já é expert em mentir. Pode estar no Santa América. Ela já sabe. Pode estar no melhor colégio. No melhor colégio. Não vai adiantar nada. Agora, ser verdadeira coragem, se mostrar que a base, esse é o verdadeiro herói, viver com honra, senão é melhor a morte, que é o princípio mítico arcaico, dá licença. E eu conheci... Nota 0 para nós. Eu conheci o Vitor de Sales através da editora, né, da Universidade Falada, que é a editora que está lançando esses audiolivros. Então, amanhã, na Livraria Cultura, vários audiolivros vão ser lançados, inclusive o meu, A Arte da Comunicação. Quem não se comunica não sabe nada, não é feliz. E eu falo que a comunicação não é falar bonito, é viver bem. É expressar o coração. E vários outros trabalhos lindos, todos como no formato de áudio, né? Sim, em audiolivros. Em audiolivros, super interessante. Então, a partir de amanhã, nas livrarias, na Cultura, por exemplo. O mundo tem jeito, Vitor? A gente não pode perder a esperança. Tem. Você sabe por que eu te digo isso? Tem. Porque filhos, os jovens que eu atuo, o grupo de jovens que eu tenho, é tudo... professores, colegas meus da Unifesp, da Unicamp, eles mandam seus filhos deles para educá-los. Imagine você, né? Para despertar para esse meio. Você nem imagina com que seriedade essa garotada vem, e como lê mesmo, como sente e estuda, como reflete, como abraça, quando você deixa que eles busquem com paixão o que eles querem e deixa eles existirem.
Deixa eles serem a partir deles. Quem sou? De onde eu vim? De onde eu vim? O que eu estou fazendo aqui? O que eu e para onde quero? eu vou? E pra onde eu E vou? essa não é uma pergunta psicológica, me desculpem. Não é, tudo bem, minha mãe me batia, papai era bravo, eu fiquei com medo. Tudo bem, isso conta, mas é do teu passado cósmico que nós estamos falando. Vitor, foi ótimo estar com você. Nosso programa está chegando ao final. Obrigado, meninos da equipe. Obrigado você, internauta, que esteve conosco. Apareceu aí o seu site. As pessoas vão visitar isso. Eu acho que sim. A arte de viver é a arte de ser feliz. Soluções Criativas chegando ao final. Obrigado, Vitor. Obrigado. E semana que vem a gente está de volta. Jovem Pan Online, rádio com imagem online.